Boa noite, meus queridos e minhas queridas pessoinhas nesse novo ano de 2024. Vamos começar aqui mais um episódio e o episódio de hoje ele é motivado a partir de uma situação que eu vivi há poucas horas atrás. O que acontece? Eu estava ali na rodoviária, no plano piloto, estava andando com um amigo meu e por um momento eu me apercebi que um moço em situação de rua. E esse morador de rua, ele passou na minha frente, assim, tava querendo andar e a gente tava num lugar meio apertado. Então você fica naquela, opa, licença, pra onde cada pessoa vai, né? E eu percebi que ele tava com um boné. Esse boné tinha um bordado, um patch, como os jovens gostam de dizer, da, da cavalaria blindada da União Soviética. E aí eu gastei um pouco mais de tempo olhando fixamente pro boné. E eu percebi que era um boné militar da década de 80 da União Soviética original. Né? É um chapéu que não tem falsificações também, para falar a verdade. Porque ele foi produzido em massa, milhões e milhões deles. E é um boné que se chama modelo Agfa, Aganfka, eu não sei dizer. Bem, e aí eu fiquei, a, o jovem, o rapaz, né? Ele continuou ali, tipo, vivendo a vida dele e eu olhando, assim, pro boné. E tomei coragem, virei pra ele e falei, ô, boné massa esse aí, hein? É, onde é que tu arranjou? Aí ele, sei lá, falou, só ficou tipo, ah, legal, né? E aí, depois, você sabe onde é que é? Aí ele, ah, eu não sei, eu não entendi o que ele falou. E, e ele falou assim, pô, tu quer fazer um jogo nele aí e tal? Eu falei, ah, quanto é que você quer? E aí, enfim, ele ficou meio tipo assim, pô, tô vendo que tá interessado, você quer comprar ele? Eu te vendo. E era o que eu queria perguntar pra ele, né? Ou, na real, eu ia perguntar onde é que ele arranjou. Porque às vezes, tipo assim, onde você arranjou? Pô, às vezes tem mais, é um lugar, um brechó que ele foi, não sei. Às vezes você acha essas coisas assim. E ele falou, quer fazer jogo nele? Eu falei, ah, talvez. Ele, ah, me dá um valor X aí, que era um valor ok, assim, pro que valia, e assim, é uma pessoa em condição de rua, então o boné, ele já é um boné da década de 80, né? Apesar de que muitos nunca chegaram a ser sequer utilizados, porque itens militares, assim, muitos são produzidos, mas não são usados, eles ficam em estoque. Assim, você produz para uma suposta guerra ou para um, né, pra um conflito, então você sempre tem que produzir a mais e ter guardado em estoque. Muitas vezes, antes que aquele item seja utilizado, você simplesmente muda o modelo de uniforme, de equipamento que é usado, e aquele que ficou guardado em estoque, aquelas coisas que ficaram guardadas em estoque, elas vão continuar guardadas em estoque, vão ser vendidas, vão ser queimadas, jogadas no lixo, sei lá, tipo, vai pro ferro velho. E é assim que muitos colecionadores conseguem comprar coisas usadas, antiguidades usadas ou em condição de seminovo, assim, é antigo, mas nunca foi usado, ficou guardado. Eu já tive capacete da Segunda Guerra Mundial que nunca foi usado. Foi produzido na época da Segunda Guerra Mundial, o Brasil comprou depois da guerra e tudo mais, e ficou guardado, ele estava novo. Assim, ele estava com aquele cheiro de guardado, com poeira e tal, mas ele estava novo, condição nova, nunca utilizado. Então, assim, mas já era uma coisa da década de 80 e é uma pessoa em condição de rua, então tava, o boné tá bem sujo, eu acabei comprando o boné, ele tá muito sujo, ele tá ali de molho, para ver o quanto dá para limpar dele. E
história engraçada, tipo, do nada, um cara que não é um colecionador, não é uma pessoa que é do meio das antiguidades, está com uma antiguidade na cabeça, andando na rodoviária, tipo assim, uma pessoa em situação de rua, aleatório, tipo assim, se fosse um boné do Exército Brasileiro, faz sentido, porque você vê a galera usando os uniformes, né, tipo, para trabalhar, uniforme do Exército, às vezes era o próprio uniforme, tipo, a pessoa serviu e depois saiu, mas ficou com uma bota, com uma jaqueta, com uma calça. A galera gosta muito de trabalhar porque é um uniforme resistente, né? Tipo assim, galera que é pedreiro, mestre de obra, você pode sempre ver que eles têm aquela roupinha do exército, alguém tem, porque é uma roupa resistente, né? Tipo uma roupa de trabalho. E se fosse isso o caso, faz sentido, né? Porque é o exército brasileiro, né? Agora uma parada, tipo, antiga. É muito aleatório, sabe? Muito aleatório. E aí, eu, como se diz, eu fiquei pensando nisso. Fiquei pensando nessas coisas bizarras, assim, que às vezes acontecem ou que me aconteceram de, no mundo das antiguidades, de achar uma coisa aleatória, uma situação estranha. Então é isso que eu vou contar para vocês hoje. Causos de antiguidades bizarras, de situações bizarras ou algumas antiguidades bizarras que eu tenho aqui. Então, com essa introdução, essa pequena história, esse episódio de hoje será dedicado a, a esses casos inusitados que são comuns de acontecer dentro do mundo das antiguidades, quando você é um colecionador ou quando você também é um negociante, um vendedor, né? Porque o mundo das antiguidades é um mundo estranho. Primeiro porque é o mundo do colecionismo. E o colecionismo é uma coisa muito específica, pode ser muito específica, né? Ao mesmo tempo que pode ser absurdamente específico e estranho. E surgir situações estranhas porque as pessoas gostam de colecionar coisas que você sequer imaginaria. Se eu contasse para as pessoas o que a galera coleciona, elas ficariam enojadas. Brincadeira. Algumas coisas sim, mas é muito aleatório. Tipo assim, eu tenho o Instagram, Tagual Antiguidades, sigam lá, é a minha lojinha de antiguidades. Tenho o Facebook também, eu uso o meu Facebook para vender antiguidades, porque no Facebook, que é uma rede social horrível, mas apesar de ser horrível, é um lugar que tem o marketplace, tem vários grupos, né, de pessoas, principalmente grupo de tiozão, que vende essas antiguidades e tudo mais, porque o Facebook é um lugar de tiozão. E, como se diz, é um bom lugar para vender esse tipo de peça, mas por causa dos grupos, né, que tem grupos lá específicos de tudo que você imaginar, né. Aí sim, realmente, vocês ficarão enojados de saber os grupos que existem no Facebook. Mas então é um outro lugar que eu gosto de vender bastante. Porque eu já vendi muito pelo Facebook e tal, e pelos grupos. E aí, quando você, né, vai treinando o seu algoritmo, botar uma malinha para essas coisas, porque você só vende antiguidades, etc., e colecionismo, o algoritmo começa a te jogar recomendações de outras coleções, de grupos, por exemplo. E aí, tipo assim, eu descobri, sei lá, que tem galera que coleciona embalagem de produtos. Dos produtos normais, sabe? Sejam as embalagens antigas ou embalagens de produtos novos. Então, embalagem de salgadinho da Elma Chips. Eu já vi um cara vendendo uma coleção de embalagens de salgadinho da Elma Chips. Claro que, tipo, é só embalagem, não tem o conteúdo, não tem a comida lá dentro. É só a embalagem, assim, bem esticadinha e tal.
É tipo assim, estou procurando a embalagem do salgadinho tal, da época tal, e será que tem. E eu, caramba, cara, que loucura, mas aí ao mesmo tempo que você pensa, pô, eu tô julgando essa galera por colecionar uma coisa bizarra, mas eu também sou um colecionador e talvez as coisas que eu colecione sejam tão bizarras e aleatórias e imbecis quanto isso. Foi um pensamento que passou pela minha cabeça, mas eu ainda continuo achando que é meio aleatório e estranho colecionar isso aí. E menos estranho colecionar o que eu coleciono. Mas eu posso estar errado, mas a minha opinião é essa. Enfim. É, e outros lugares que você começa a frequentar bastante quando você é um colecionador, além de grupos específicos para discussão ou para venda do tipo de item que você coleciona, no meu caso são itens militares. Eu tenho alguns discos de vinil, gosto de disco de vinil, mas assim, tipo, tem música no Spotify, então eu não vou ficar comprando disco de vinil. Eu sei que a galera colecionando disco de vinil vai ficar muito puta comigo agora. O som não é o mesmo, mas eu sei que não é o mesmo. Eu sei que no vinil é melhor, eu sei que tem diferenças, mas é tipo assim, eu não vou gastar dinheiro comprando disco de vinil. Eu prefiro gastar, se for para fazer uma coleção, com a parada que eu curto mais. Enfim. E aí, além dos grupos específicos, você começa a frequentar leilões, seja aqui, seja no exterior, né? Então, tem lojas específicas, então tem loja de antiguidades, aí vai ter várias coisas, ou tem lojas específicas para uma coleção específica, tipo moeda, selo, disco de vinil, aí só vai ter aquilo, e tem lojas gerais. Essas lojas costumam ter leilões, então você procurar coisas no eBay, no Mercado Livre que seja, você encontra muita coisa legal, muita coisa boa, muita coisa original. Você encontra muita falsificação, você encontra muita réplica, mas aí você tem que ter o seu estudo e a técnica para conseguir distinguir o que é o que. Bem, então só estou falando aqui, não contei nenhuma história engraçada. Mas falando dessas coisas dos leilões, né, tem um site de leilões aqui no Brasil, e aí, tipo assim, às vezes você fica zapeando ali os leilões que estão acontecendo, né? Tipo, os leilões acontecem em catálogos. Então, tipo, eles lançam um catálogo, leilão dia tal, catálogo aqui. E você vê as peças antes, né? Pro, no dia do leilão você ter uma noção. E aí, tipo, sei lá, tava vendo um catálogo de leilão, vendo se eu achava alguma coisa que eu achava bacana pra minha coleção ou pra vender, mais pra vender. E aí, aqui começam histórias bizarras, né? Ou inesperadas. Eu comecei a ver, tipo assim, lá tinha muitas fotos, né? Esse catálogo tinha muita foto, foto antiga e tal. E tinha umas fotos era de pornografia, então eram moças peladas, delas, nuas. E só que aí não é simplesmente uma foto, sei lá, de estúdio, um ensaio sensual, uma pornografia qualquer. Eram tipo fotos que foram tiradas em contextos, assim, você vê que é uma foto amadora, é tipo uma foto amadora, não é de um fotógrafo assim, que tem a técnica nem nada. É só uma foto normal, antiga, que alguém tirou de uma donzela sem o seu consentimento. Meio escondido assim, ou tipo numa fé, sei lá. E aí tava lá vendendo isso. Aí eu descobri que existe um mercado de colecionismo para fotografias, né, para pornografia, em formato de fotografia antiga, de fotógrafos amadores, e que muitas vezes essa foto foi tirada sem o consentimento da, da pessoa ali em questão. Eu fiquei, caramba, isso é muito escroto. Isso é muito estranho, sabe? É tipo a pornografia em qualquer lugar? Tipo, no sentido do consentimento, né? De que muito material pornográfico aí que circula, que existe, não é gravado e divulgado sem com que a pessoa saiba ou consinta, ou que haja uma coação de alguma maneira, nem que seja, tipo assim, sei lá, tem muitas atrizes, atores que fazem a pornografia por condições assim, para sobreviver muitas vezes
E o mercado da pornografia, isso já é um outro assunto e tal, é muito tóxico, é muito estranho, é muita coação, muita coerção ali. Então, enfim, é complicado. E aí eu descobri isso, que tem esse nicho de tipo de coleção. Eu fiquei, caramba, que estranho. É, outros tipos de coleção. Não são bizarras, né? Mas assim, é curioso. De diferentes tipos de revistas, assim, algumas revistas muito aleatórias. Coleção de essa é até comum. Tem algumas coleções que são comuns, assim, e bastante democráticas. Coleção de chaveiros, as pessoas que gostam de colecionar chaveiros comemorativos. Tipo, chaveiro do exército. Aí tem lá, tipo, o chaveiro de cada unidade do exército, ou da marinha, ou de eventos específicos e tal, promocionais. É, algumas coleções são muito democráticas, né? Começa de tipo, chaveiros. Tem muita gente. Eu não sabia que tinha tanta gente que gostava de colecionar chaveiros, mas por algum motivo tem. Moedas e cédulas também são coisas bastante colecionáveis. Enfim, eu tô saindo um pouco do foco, que era pra eu estar falando de coisas estranhas, bizarras ou inesperadas, e tô começando a explicar o mundo das antiguidades. Mas se vocês quiserem que eu explique mais coisas sobre o mundo das antiguidades, coloca aí na caixinha aí embaixo. Eu gosto quando vocês conversam comigo, coloca aí e diz sim, eu quero saber, não, não. Quer dizer, se você não quiser saber, você não escreve nada. É, mas vamos lá, coisas bizarras. Ou situações inesperadas. Teve uma época que eu trabalhei numa loja de antiguidades. Já contei isso em algum outro podcast. E nesse período, muitas, como você está ali no ambiente público, as pessoas te veem e elas te procuram também, né? E esse eu acho uma coisa muito legal. É tipo, como as pessoas te procuram e o que que elas perguntam, o que que elas querem vender quando procuram uma loja, né? Seja na internet, onde eu tenho meu Instagram, meu Facebook, ou presencialmente. Então, uma das situações que surge é essa. Então, eu vou começar do caso mais droga e ir pro caso mais salada. Teve uma vez que eu fui na casa de um homem, um moço, comprar umas antiguidades, né? Eu já tinha acertado que eu iria comprar umas antiguidades que ele tinha lá. E ele falou assim, não, vem aqui porque tem outras coisas, tu já olha, me ajuda. E eu falei, ok, eu vou aí. E aí, as histórias são muito aleatórias. Esse cara trabalhava, ele era segurança, né? Esses guardinhas, assim, de estabelecimento e tal, de shopping. E o chefe dele era um italiano. E ele falou que o chefe dele morreu, já era um idoso, coisas normais da vida. E os filhos não queriam muitas coisas ali que ele deixou. E acabou que ficou com ele algumas coisas, né? Tipo assim, ele falou, ah, você quer isso aí? Ele falou, ah, eu quero. Tipo, eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas eu vendo, eu quero. Eu vou vendendo aí. Eram uns livros, tinha umas moedas antigas, um cap, que foi o que eu levei, né? Eu levei algumas moedas, um cap e dois capacetes. E, bem, ele falou que o chefe dele, que era um idoso, ele tinha lutado em alguma guerra. E assim, talvez isso seja muito ruim, um italiano que lutou numa guerra, de que lado. Importante saber. Eu não perguntei nada, ele também não sabia. Então ali eu fiquei só olhando as coisas, falei, ó, o que me interessa é isso aqui, a gente negociou lá pra levar as coisas que me interessavam. As outras coisas ele queria muito que eu levasse, tinha disco de vinil, livro antigo, uns livros bons, assim, em inglês e tal. Falei, ó, vale esse dinheiro, você pode vender por esse preço, né? Ajudei ele ali, em tal lugar e boa sorte, cara. Eu peguei as coisas, estava indo embora já. Ele virou pra mim e falou: ah, mas tem aqui em casa, você se interessa
É porque ele ficou meio falando assim, travando mesmo. Você se interessa por. É porque tem aqui uma das coisas que ele deixou era um instrumento de tortura. Você tem. E umas armas antigas da Segunda Guerra, uma arma alemã e outra italiana. Você tem interesse nisso? Aí eu, tipo, ok. As armas não, porque eu não tenho interesse em arma. E mesmo se fosse para comprar, ele não tinha o certificado das armas, né? Por isso que ele ficou meio embananado de falar ali e também do instrumento de tortura. Mas assim, eu fiquei com curiosidade de ver, sabe? Talvez de comprar. Eu falei, eu quero. Vamos ver. Aí ele, tipo, assim que ele fez a oferta, né? Ele também voltou atrás. Tipo assim, cara, ele pensou, né? Tipo, isso vai dar merda. Tipo, não, deve ser proibido vender instrumento de tortura. As armas, obviamente, mas deve ser proibido vender instrumento de tortura, não sei o que, blá 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 blá. E aí a gente pode entrar em algumas discussões muito tênues, né? Porque, tipo, realmente, assim, ele falou que o instrumento estava bem sujo das coisas que uma tortura, das sujeiras que uma tortura produz, né? Pelo que ele disse, eu não vi. Porque ele não deixou eu ver, tipo, ele falou, quer saber, esquece, deixa aí mesmo, vou ver o que eu faço. Um tempo depois eu mandei mensagem pra ele perguntando, ele falou que se desfez, que jogou no lixo e tudo mais. E isso foi uma das coisas mais estranhas, assim, instrumentos de tortura. E a gente entra numa discussão complicada, porque de quando é esse instrumento de tortura, sabe? Tipo, ele pode ser um instrumento recente, pode ser antigo, mas mesmo antigo ele pode ter, se ele tiver as sujeiras lá que, né, que o instrumento de tortura faz, pedaço de sangue, resíduos materiais, biológicos ali, tipo, sei lá, a gente viveu uma ditadura. E tem muitos desaparecidos políticos, então esse instrumento seria prova de crimes cometidos na ditadura, que tem resquícios de pessoas que foram torturadas, podem ter sido mortas, e seria interessante você dar isso para a polícia? Sim. Ao mesmo tempo que, por exemplo, eu achei um instrumento de tortura da Idade Média. É uma antiguidade, é da Idade Média, e tipo assim, são coisas que são comercializadas, isso você encontra por aí para vender. Não muito aqui no Brasil, mas assim, estou falando na Europa. E é claro que é um instrumento de tortura, ele provavelmente foi utilizado para torturar, mas você não consegue rastrear quem torturou. Tipo, tá num tempo, no passado muito distante para ser, entre aspas, prova de um crime que pode ter alguma consequência hoje. É claro que é a prova de um crime, de uma situação complicada, mas não é a prova de um crime que pode ser resolvido, sabe? Diferente de, sei lá, de um instrumento de tortura da época da ditadura, né? E isso foi bizarro. E andando também no mundo dos leilões, eu já cheguei a encontrar em outro momento, depois dessa história, o famoso telefone, instrumento de tortura telefone, para ser vendido. Assim, eu vi e não. Achei curioso, mas não vi por quanto saiu, quanto que custaria uma coisa dessa. Não fui atrás. Mas é uma coisa assim bizarra, né? Eu li, instrumento de tortura telefone, muito utilizado entre a década de 30 até, até hoje, na real. Se a gente parar pra pensar, mas em especial 30 e década de 80. O instrumento de telefone, para você que não sabe, uma caixinha que, que é tipo de telefone mesmo. Esse é um mecanismo de tortura que era utilizado com telefone. As pessoas pegavam ali o telefone, tipo aqueles militares, que é telefone não é a fio, né? Você não liga ele no, não é fio, você não liga ele na tomada, perdão. Ele tem fio, mas ele não é ligado na tomada. Ele tem aquela manivela que você tem que ficar girando para fazer energia, né? Para dar corda, vamos dizer assim, ele funcionar. Aí você liga ele na linha de telefone ou pode ser por rádio, né? Telefone via rádio. Que os militares usavam muito. E se você desencapar os fiozinhos, né? E colocar o fiozinho na pessoa, principalmente se ela estiver molhada, então era comum que você molhasse a pessoa, tu joga ela
jogar água nela, um balde de água nela, e aí você dava corda no telefone e encostava os fiozinhos nela, isso dava um choque. E aí isso evoluiu, né? Isso era feito com telefones, de verdade, né? Uma coisa que tem em qualquer lugar. E aí isso evoluiu para ser um instrumento de tortura mesmo, tipo assim, de você ter a produção de, entre aspas, telefones, né? Mas ele não fazia ligação, não fazia nada, era só tipo esse mecanismo de dar corda e gerar eletricidade e ter uns fios, né, ligados, e é até pequenininho, ele é pequeno, sabe? Então, tipo, você pode levar para qualquer lugar e tal. E isso, o Brasil produziu isso, né? Durante muito tempo. Uma caixinha de madeira, ou uma caixinha de sempre de madeira com as coisas lá dentro que geram eletricidade por manivela. Isso é uma coisa bizarra. Eu já vi pra vender. Mas a situação de pessoas te procurando para vender coisas ou para perguntar, é muito comum sempre a pessoa que agora vão para salada. A pessoa que tem é de uma família ou tem uma coisa de alguém que foi muito importante ou foi relativamente importante num determinado período histórico. E que é uma pessoa que hoje não é lembrada ou não é importante muito hoje em dia, assim, pelo menos a memória, né? E aí é muito comum a pessoa chegar, igual já chegou quando eu trabalhava na loja de antiguidades, no Gilberto Salomão. Tipo, uma mulher, eu tenho uma placa da República de Ferro e umas coisas e tal de um senador não sei o quê. Juiz, senador, plano de tal. Tipo, o cara da década de 50, assim. Que na época foi um senador conhecido e tudo mais. E aí, obviamente, eu nem sabia quem que era essa pessoa, porque foi uma pessoa que só foi importante naquela época, vamos colocar assim. Não estou falando que ela não tenha sido, não sei quem era também, né, mas que não tenha sido uma pessoa relevante até hoje, que deixou algum legado e tal. Mas porque hoje em dia é uma pessoa que ninguém, o público geral, não conhece. Eu mesmo não conhecia. E aí, não, eu quero vender e tudo mais, quanto é que você paga? Aí eu falei, na realidade, eu liguei pro meu chefe, né? Falei as coisas lá que tinha. Ele falou, não tem interesse em nada disso vende. E aí eu falei, ó, o meu chefe ele não tem interesse em comprar essas peças. Mas era do fulano de tal. Mas tipo, ele era importante na época, como é que vocês não querem comprar? E aí, tipo, a grande pergunta é, a memória dele é importante hoje? Porque se não for, não tem, de maneira capitalista, né, falando assim do mercado, não tem valor financeiro. Pode ter um valor histórico bacana, de pesquisa e tudo mais, mas financeiramente, assim, para um colecionador, tipo, as pessoas não vêm atrás disso. Então, tipo, não tem como eu te pagar o valor que você quer receber em dinheiro, né, em transação monetária, por isso. Mas não tô falando que não são peças importantes, são legais e interessantes para pesquisa e que alguém não deva se interessar. Com certeza alguém deve se interessar, mas, tipo, por uma loja, né, ali no contexto que eu estava trabalhando, que tinha o meu chefe, né, eu liguei para ele, expliquei a situação. Isso não vende, então a gente não tem interesse. E sempre chega pessoas assim que ficam revoltadas com essas situações. E tipo, mas eu sou de uma família importante. Não, mas são pessoas assim, que são ricas, né, e tem essas famílias, entre aspas, importantes, renomadas, que eu nem sei quais são. Tipo assim, eu acho que entre os ricos eles se conhecem, sabe? Mas eu sou da família tal, nossa, da família tal. E tipo, pra mim, eu sou da família tal, é o legal. Eu sou da família Gouveia. Família Silva. E é isso, cara, tipo, e daí? E aí as pessoas sempre gera ali um atrito. Costuma gerar um atrito. E viram, às vezes, situações engraçadas. Minha garganta tá doendo, eu tenho que beber mais água. Acabei de beber um copinho, tenho que beber mais água. Deixa eu pensar aqui outras situações. Mas voltando aqui um pouco no assunto que eu estava falando da tortura, né, da máquina de tortura e indo para as coisas bizarras que eu tenho aqui em casa,
eu coleciono coisas militares, né? Principalmente da Segunda Guerra Mundial. E mas tem de outras épocas também. Tem da época da Guerra Fria, tem da Primeira Guerra Mundial, tem século XIX. Então, tem uma diversidade em questão temporal bastante representativa, mas dentro das coisas militares. E eventualmente, assim, eu já achei coisas. Tava numa loja, só tem duas pessoas, né? Eu tava numa loja de antiguidades. Na verdade, eu trabalhava na loja de antiguidades e tinha uma outra loja de antiguidades na frente. E aí eu tava lá trabalhando e olhando a outra loja, era literalmente na frente, conversando com um rapaz lá, que a gente sempre se ajudava, assim, a vender as coisas e tal. Aí eu vi umas plaquinhas, não sei se você sabe o que é uma placa de mesa, mas uma placa de mesa é uma coisa que eu não sei se é muito comum hoje em dia, mas antigamente era. É literalmente uma plaquinha prata que costumava realmente ser feita de prata, prata 700, prata 800, que é quase, assim, não é puro, mas é prata ainda, ou de bronze banhado a prata e tal. E é uma plaquinha pequenininha e tem uma coisa escrita nela, tipo, parabéns por ter sido promovido, parabéns por ter nos visitado. Então, tipo assim, quando uma figura ilustre visitava um local, era promovido, ou ia embora, ou chegava, era comum que as pessoas ali no setor de trabalho se organizassem para dar uma plaquinha dessa, né? Que era a ideia de uma memória, de quase que um prêmio ali. Mas é um prêmio, não é oficial, é um prêmio, uma lembrança que as pessoas ali se organizavam entre elas para dar entre si. Na verdade, existiam algumas que eram meio oficiais, mas depende muito do caso. Eu vi umas plaquinhas dessa, do escrito assim, bem-vindo ao setor de não sei o que, dá as boas-vindas ao novo secretário do SNI, que é o Sistema Nacional de Informações, não lembro o nome dele, fulaninho de tal, 1979. Aí eu falei, pô, essa plaquinha aqui foi do diretor do SNI, que doideira, tipo, o SNI na ditadura era um órgão importante, assim, no sentido de que ele controlava, é o sistema de espionagem, né? SNI é isso. Para você que não sabe, é como se fosse a nossa CIA, o nosso FBI. Não é FBI, é mais a CIA, assim, uma coisa de informação, espionagem, que espionava todo mundo e era um órgão ali militar que foi criado na ditadura e que depois virou a ABIN, hoje, né? Agência Brasileira de Informações. E eles tinham muito poder. Tipo, normalmente os diretores da ABIN viravam os ditadores, né? Durante a ditadura. Você tinha meio que esse percurso, né? O cara que era diretor do SNI costumava ser indicado para ser o general presidente, o ditador. Eu falei, vou comprar isso aqui, quer dizer, vou perguntar quanto é que tá. Vou perguntar quanto é que tá. E se for barato, porque é uma coisa, tipo, que normalmente é muito comum, sabe? Ninguém dá muita atenção nisso. Só que esse era do diretor da SNI. Eu falei, pô, isso foi de uma pessoa importante na época. Assim, com certeza um grande filho de uma puta, mas que foi uma pessoa ilustre da época. Aí eu perguntei lá quanto é que tava e, tipo, basicamente, eu tô falando muito tipo, isso tá me irritando. Basicamente foi de graça, assim. Tinha duas placas. Aí depois eu fui procurar, não sei o que, Aguiar, o nome do general. Aí depois fui procurar, quando eu tenho o nome da pessoa de quem eu tinha antiguidade, eu procuro o máximo que dá na internet, né? Informações, em arquivos e tal. E aí eu descobri que ele era um torturador, que ele foi um torturador, né? Foi um agente indiciado, é um agente estatal indiciado
por tortura depois da ditadura. Então eu tenho as plaquinhas desse cara que foi um torturador, né, durante a ditadura. E eu tenho outro conjunto também. Essa história eu fui numa loja de antiguidades que tem aqui no, no plano. Aqui no plano piloto não, né? Eu não moro no plano piloto, mas tem ali no plano piloto. Tem aqui no Distrito Federal. E de vez em quando eu vou lá, eles não vendem muitas coisas militares, mas eventualmente aparece. E às vezes eu vendo umas coisas pra eles também. E aí um dia eu tava lá e tinha um monte de coisas militares. Embleminhas, bordado, aqueles bordados que usa nas mangas do uniforme. E eu falei, tem muita coisa militar, né? Aí a moça ela falou, isso aí era de um. Foi a família, acabou de deixar aqui esse lote de coisas que era tudo da mesma pessoa, né? Aí eu, tá, bacana. Então ali misturado tinha. Eu comprei algumas peças pensando muito em revender. E então peguei muita coisa. Eram uns embleminhas pequenas, coisas nada de. Assim, do ponto de vista de raridade, de antiguidades, nada demais. E tinha umas plaquinhas com o nome dele, General Azambuja. Não sei o que, eu não lembro o nome todo dele, só lembro desse nome que é um nome que eu achei engraçado, Azambuja. E comprei as coisas, coloquei algumas para vender e algumas ficaram comigo, assim, depois que eu falei, isso aqui são coisas interessantes, nunca, assim, deve dar para achar, mas eu nunca vi. Uns bordados diferentes e tal. E também quando eu fui fazer a pesquisa dele, eu descobri que ele foi também um torturador, aqui em Brasília, inclusive. Ele foi identificado por ex-prisioneiros políticos da ditadura como um torturador aqui em Brasília. Apesar de que ele era comandante do 10º Batalhão de Cavalaria, se eu não me engano, que fica em Goiânia, mas o relato é de que ele torturou pessoas em Brasília. E Deus sabe lá mais onde. Então essas são algumas coisas assim bizarras que eu tenho. Foram coisas de pessoas que foram torturadores durante a ditadura. Outra coisa bizarra que eu tenho também, ó, eu acho bizarro, são chamadas peças ground dug. O que é o ground dug? É uma modalidade de prática, de pesquisa, vamos colocar assim, pesquisa não, é uma modalidade prática de captação de antiguidades, de pesquisa também, porque depois você vai fazer um trabalho, né? Mas o próprio nome já diz, ground, chão, e dug, que é cavar em inglês. Então, é basicamente escavação do terreno, escavação do chão, do solo. Então, é uma modalidade de colecionismo onde a pessoa ela compra, ela aluga detectores de metal. E tem vários tipos de detector de metal, tem um pequenininho, tem uma varetinha, tem aquele clássico, né, que você prende ele nas costas assim. E a pessoa, então, ela vai para um local, por exemplo, onde teve uma guerra, onde teve combates, batalhas. Isso no Brasil é feito muito ali no sul, onde teve a Guerra do Paraguai, mas é muito feito na Europa também, por causa dos itens da Segunda Guerra Mundial e Primeira Guerra. Então a pessoa ela fica ali andando, aqui teve uma batalha, a gente tem um registro que teve combates aqui. A pessoa fica ali com um detector de metal, quando ele apita, ela escava e eventualmente a pessoa vai desenterrar essas coisas antigas da época da guerra, tipo arma, emblema, pedaço de uniforme, pedaço de coisas explodidas, medalhas. É muito interessante, assim, porque tem uma galera que faz isso e grava vídeos. E assim, eu acho interessante. Eu já perdi muito tempo da minha vida vendo esses vídeos.
de galera procurando coisas. Procura na internet, é WW2, que é World War II, né? Segunda Guerra Mundial, em inglês, uma sigla. WW2 Ground Dug. Eu acho muito legal. Só que ao mesmo tempo é muito bizarro. Quando você para pra pensar que, tipo, é um campo de batalha. As pessoas morreram ali, muitas. E então, ao mesmo tempo, meio que também é um cemitério. Porque, né, qualquer local onde uma pessoa morre e o corpo continua lá é um cemitério. É considerado um cemitério. Não só o local, né? Designado, lá tem lá uma porta escrito cemitério, cemitério de Taguatinga, cemitério de Planaltina, sei lá. Qualquer local onde as pessoas morrem é considerado um cemitério. Por exemplo, para você que não sabia, todo navio naufragado, navio afundou, e que tem, se pessoas morreram lá dentro, se uma pessoa morrer lá dentro, aquele navio inteiro, ele é considerado um cemitério. Então, tipo, você ficar, assim, ele fica até protegido ali por, dependendo do país, pelas leis, né? Tipo, não pode violar, então. Mas aí depende. Então é uma modalidade interessante, mas eu acho meio bizarro assim também. Ainda quando você pensa, poxa, isso aqui tá aqui na Terra porque caiu, e desde que caiu aqui, porque uma pessoa, as pessoas estavam andando, jogaram fora, deixou cair, ou a pessoa morreu e essas coisas ficaram aqui, tipo capacete, pedaço de cinto e etc. E agora tá aqui, eu tô pegando, né? Tudo enferrujado, tudo ferrado, lascado, mas ainda assim tem gente que compra, que acha interessante. E tem alguns casos que fica até muito bem conservado. É incrível, assim, como que algumas coisas dependem muito da situação climática. Então, na Europa, ali onde tem países muito frios, né, o frio, mesmo debaixo da terra, ajuda a conservar um pouco as peças. E, e eu tenho também algumas peças ground dug. Eu tenho especificamente 3 antiguidades ground dug. E, assim, eu comprei basicamente elas porque elas são mais baratas. Porque qualquer coisa enferrujada e mais ferrada é mais barato, né? Você não, quando você vai comprar um carro, você não quer comprar um carro que um dia foi desenterrado, tipo, ele perde valor, porque ele não está tão bem conservado. E no mundo das antiguidades é a mesma coisa. Tem muita gente que pensa que, tipo, mas essa coisa aqui foi usada, foi desenterrada do campo de batalha, então deve valer mais. Não, porque vai estar menos conservada. Então o valor dela diminui. Por mais que seja uma coisa rara e tudo mais, o valor dela diminui. Um capacete da Segunda Guerra Mundial desenterrado, ele custa um terço, um quinto, dependendo do que é o capacete original e bem conservado. Tem muita gente que se engana nesse sentido. Então eu tenho alguns que. E eu comprei Ground Dug exatamente porque eram coisas que eram um pouquinho mais caras, se fossem bem conservadas, e no Ground Dug é tipo um quinto do preço, um terço do preço, mais barato. Então eu tenho. E todas elas. Todas, não. Duas delas são da Alemanha, da pior Alemanha, que é a Alemanha nazista, são 2 medalhas. Uma medalha de ferido em combate e uma medalha que é um emblema de combatente. E é bizarro porque, em especial, a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, assim como outros países, mas principalmente a Alemanha, os alemães eles tinham uma cultura militar de se utilizar as medalhas no seu peito, no uniforme de combate, como uma forma ali de sempre de valorizar, né, as suas. Olha só, tem as condecorações aqui, né, e tal. Não era uma coisa obrigatória, mas muitos soldados gostavam de fazer isso, mesmo no uniforme de combate. Então, no rally rola ali, eles usavam as medalhas. Então, assim, essas medalhas provavelmente estavam no corpo de alguém e essa pessoa morreu ali, ou sei lá, pode ter caído, pode ter sofrido uma pancada, não sei. A medalha caiu no chão e está lá desde então. Tenho 2 dessa. E eu sei, inclusive, de onde elas vieram. Uma veio desenterrada da Lituânia
e de um local onde teve uma batalha muito severa, e a outra, acho que da Letônia, eu não lembro. Não lembro mais. Eu tenho um capacete russo também, soviético, na realidade, nessas condições também, desenterrado. Não sei esse eu não sei de onde foi, só tipo, eu comprei num lote de coisas que estavam super baratas. Eu vendi as outras coisas e fiquei com capacete, porque é o único capacete russo da Segunda Guerra Mundial que eu vou ter, porque o capacete russo da Segunda Guerra Mundial, ele é muito, muito caro, original e completo. E o Ground Dog, como eu disse, ele é um preço assim bem ridículo, porque tá quebrado e tal, tá um pouquinho amassado também. Então tem esses dois. É uma modalidade de antiguidades que, que eu acho bem diferente, interessante, mas ainda assim bizarro. E eu gosto muito de ver os videozinhos da galera procurando. Teve um vídeo que eu achei muito incrível, assim, curioso, porque era um cara que tava lá com um detector de metal, aí ele achou uma caixa de metal grande, uma caixa de metal bem grande, e aí ele, vou abrir, né, vou ver o que tem aqui. E era uma caixa de metal que a tampa tava bem grudadinha, assim, bem vedadinha, né, não, não tinha muito espaço, tava bem conservada os mecanismos ali de prender e tal. Aí ele quebrou a caixa, né, quebrou os negócios para abrir, abriu a caixa e lá dentro era uma caixa que era para carregar itens pessoais de um soldado, tipo uniforme, documentos e tal. E tava tudo perfeito, assim, a caixa tava toda ferrada, toda enferrujada por fora. Mas como ela tava bem vedada, dentro tava perfeito. O uniforme tava lá praticamente intocável. Você pensar que estava debaixo do chão, então tipo tem bichos, os bichos comem as coisas, mas eles não conseguiram entrar no ferro, né? O ferro não enferrujou o suficiente também para abrir buraquinhos nele. O uniforme estava lá do mesmo jeito que o cara deixou, o antigo dono. Provavelmente deve ter morrido, né? Assim, na batalha para ter deixado as coisas para trás, ou não. Mas está lá documento, papel, dava pra pegar de boa o papel e ler, só tava obviamente amarelado, mas tá aqui, ó, o papel, tá em bom estado de condição, boas condições. E é isso, galera. Eu vou parar de falar. Eu tinha feito uma lista aqui de várias outras coisas que eu poderia falar que são bizarras da minha coleção em especial. Eu poderia talvez ir lembrando de coleções bizarras também. Coleção de boneca é bizarra. Boneca antiga. Que são aquelas bonecas de porcelana, meio estranhas e tal. Tem a galera que realmente coleciona isso. E as bonecas são bem assustadoras, parecem filme de terror. Mas é isso. Se você gostou desse episódio e quiser escutar as outras coisas bizarras que eu posso falar aqui, deixa aí no recadinho. Deixa aí embaixo, eu vou colocar um negócio para responder, sim ou não. Uma boa noite.